de 1 até o final. Eu vou pedir os irmãos para estar lendo, se possível. Versículo 1, eu vou ler o versículo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. É o último pedacinho da carta, né? Paulo pede as orações aos Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Depois, antes de Timóteo. Diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês. Versículo 2. 3. 4. Versículo 4. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. Epístola. Com todos vós. Aleluia. Amém. Então, amados, nós vemos uma carta de Paulo. Primeiro versículo, que eu quero me ater bastante nesse versículo 1, ele diz: orai por nós. Eu fico meditando Paulo pedindo oração, amém? Lógico, tem um motivo aqui de pedir oração, mas eu quero colocar assim, Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu a metade do Novo Testamento,
que praticamente sistematizou, interpretou a Bíblia. As cartas de Paulo que servem para a teologia. O que é isso, pastor? Para a gente poder entender Jesus Cristo, o que ele veio fazer, se não tivesse as cartas de Paulo, nós estaríamos confusos. A carta de Paulo é que dá direção sobre a ceia, sobre a morte vicária, sobre o velho homem, o novo homem, sobre a santificação. As cartas de Paulo é que esclarece praticamente todo o Evangelho. A saudação de Paulo, como diz, Pai, Filho e Espírito Santo, ser os três um só, isso tudo está dentro desse estudo desse homem, que Deus usou, que Deus, quando chamou ele, lá no capítulo 9 de Atos, que quando Ananias, que não foi nenhum apóstolo que converteu, ou seja, que foi usado para converter Paulo, com Ananias, um homem que você não ouviu falar mais, foi usado por Deus para converter o apóstolo Paulo. E disse, esse aí cabe, ele vai falar para reis, para príncipes, e além de tudo, vai sofrer muito pelo meu nome. Então Paulo, quando foi chamado, ele, uma pessoa super, então a gente pensa assim, poxa, esse é o super crente, é o super homem. Por que eu vou orar por ele? Não precisa, ele que tem que orar pela gente. Às vezes a gente pensa assim. Isso é pecado. Todo mundo precisa de oração. Se Paulo precisa de oração, eu preciso mais ainda. Porque era um homem como ele andava, como é que ele fazia e como é que ele precisava. Se o homem desse precisa de oração, todos nós precisamos de oração. Amém? Estão entendendo o raciocínio lógico da situação? Porque se o apóstolo Paulo, que a gente olha assim, poxa, o pastor Luiz está pregando ali, ele conhece a Bíblia toda, ele sabe bastante coisa. Esse homem não precisa de oração, não, eu preciso muito mais do que você pensa, para eu poder conduzir, para eu poder fazer a obra de Deus continuar, mesmo sendo uma obra pequena, aparentemente pequena, para Deus nada é pequeno, mas mesmo assim, a obra de Deus, ela precisa de oração. Por isso que eu peço oração. Ontem aconteceu o fato que a Carmen está de cama. Ela não está vindo aí porque ela está de cama, está vomitando, está muito mal. A Araci esteve lá com ela, não foi? A Araci levou até uma canja para ela lá, não foi? Levou um pratinho de canja lá para ela. Fico muito feliz com isso, abençoado, porque ela está comendo tudo e vomitando tudo, e está muito mal, está em casa, passando mal. E ela não pôde vir orar. E a nossa irmã Luciene também está viajando, não sei se já voltou. Estava viajando com o marido, foi para os Estados Unidos, e elas duas oravam. Como eu quero oração na igreja, não quero que pare nunca mais, o que eu fiz? Eu vim para cá. Quando a Carmen botou, não consigo levantar, estou vomitando. Eu vim correndo para cá, mas a Araci também veio. Graças a Deus nós ficamos dando continuação à oração, que tem sexta-feira não para e sábado não para. Eu quero mais dias, quero todos os dias orando. E até cheguei aqui, a Araci falou, pastor, estava orando para o senhor. Eu falei, glória a Deus, estou precisando mesmo, porque eu ainda cheguei aqui sem chave. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas o Valmir, graças a Deus, abriu a porta. A Araci também veio com chave. Eu parei no Romário para pedir a chave. Mas a oração é fundamental, principalmente para o líder. Porque, amado, quando você está numa batalha espiritual, que isso aqui é uma batalha espiritual, para você entrar dentro da igreja é uma batalha espiritual, porque Deus não quer que você ouça, o diabo não quer que você ouça a palavra, porque a palavra transforma a nossa vida. Então ele faz de tudo para você não estar aqui. É uma batalha, é uma guerra, você sair de casa para chegar aqui. Choveu, aconteceu alguma coisa, ele vai falar, vai descansar, e alguma coisa, sempre vai fazer algum empecilho e você não está aqui. Porque cada palavra que você recebe é um fortalecimento da sua fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então não pode, a gente tem que fazer por onde. Então é uma batalha, é uma luta, para você conseguir. Então, a oração de um líder, então, o líder que está na frente, você vê numa guerra, quando se derruba o líder, praticamente o exército é desvencilhado, é desbaratado. Então o líder precisa muito de oração. Eu preciso muito de oração. Estou numa luta. Nesses 21 dias de oração e jejum, tem acontecido cada coisa que eu não estou nem imaginando.
que pudesse acontecer comigo. Eu vejo coisas que eu falei, meu Deus, eu tenho que me revestir de poder para poder ver certas coisas que eu não quero ver, ouvir, e eu tenho que ouvir e tenho que ver. E sair firme na presença do Senhor. Porque o diabo quer tirar a gente da direção, quer fazer com que as coisas não aconteçam, quer evitar, quer fazer sempre criar um problema. Nós vivemos numa batalha espiritual, a vida individual é uma batalha espiritual. Agora o líder que está aqui na frente, o Paulo que estava à frente desse, mesmo sendo um homenzão de Deus, cheio do poder de Deus, que ressuscitava a morte, ele precisava de oração. Orai por mim. Para quê? Qual é o para quê dele? Eu falo a mesma coisa. Porque eu tenho uma missão, amados. Eu recebi uma missão. Ele diz no capítulo 1, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Vou parar aqui também. Esse verbo propagar, no grego, que é diferente um pouquinho, né? O grego koiné, chama grego koiné, grego do antigo, grego não é o grego clássico atual, é o grego antigo. Ele tem umas características, por exemplo, isso aqui se usava essa palavra, tipo assim, quando um corredor na corrida, competindo, ele precisava propagar, ele precisava divulgar, precisava ganhar. É uma corrida, é uma propagação de vitória, é uma propagação de esforço pessoal de cada um. Quer dizer, é uma coisa, além de ser também de um corredor, soldado na guerra. O soldado na guerra tinha que estar correndo para poder alcançar a vitória. São coisas assim que a gente vê quando a propagação é porque esta palavra, ela é uma vitória. Como eu falei antes, você chegar aqui e ouvir a palavra, vocês são privilegiados. Ontem eu ouvi uma mensagem que eu achei um rapaz que eu nem conheço. Ele falou assim, se abraça. Falei, todo mundo se abraça. Se abraça porque você é muito importante. Você tem que se amar. Mesmo que você não se ame, que você vê tanta coisa errada em você, se ame, se abrace, esforça-te, seja como Josué, esforça-te. Mesmo você olhando para Moisés, vendo que Moisés era um gigante, mas você também é um gigante, você é uma fortaleza. Você vai se surpreender talvez quando chegar no céu e vai ver quantas vitórias você teve, quantas lutas você teve, quantas vezes você suportou. Nós não temos noção disso, entendeu? Mas se ame e deixa Deus te usar. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser propagada de forma que você vai alcançar a vitória na guerra, a vitória nas Olimpíadas. Essa palavra tem que estar contigo, irmãos. Eu lembro sempre, foi em 1994, aquela corredora da maratona, que eu nunca vou esquecer aquilo. Eu esqueço, não sei quem ganhou, 95, 96, mas 94 eu sei que ela entrou chegando toda torta na linha de chegada, porque ela tinha uma palavra dentro dela. Não estou falando que é a palavra de Deus, não. Uma palavra rema, que ela tinha que chegar. É essa palavra que significa propagar. Esse propagar é propagar porque você sabe que você está propagando algo que traz vida, que traz cura, que traz resposta, que traz tudo isso para a vida da gente, entendeu? É fundamental isso, amados. Eu no dia do discipulado, eu sempre passo aqui, estou passando de novo a escola, aquele filme do Desafiando os Gigantes. O que aconteceu naquele momento em que aquele rapaz começou a atravessar o campo? Mas ele não atravessou o campo sozinho. É o filme, eu sei que é o filme, mas é como se eu estou trazendo para uma realidade. Você não atravessa o campo sozinho. O time todo atravessou com ele. O time todo começou a levantar e tal. Isso caracteriza o quê? Uma missão. Propagar o evangelho é uma missão que eu tenho, que às vezes eu falo para Deus, eu não queria receber. Falo para Deus,
Será que eu sou capaz para isso? Eu tenho que me abraçar. Porque eu preciso disso. Mas aí, de repente, vem uma pessoa que liga para mim, lá não sei de onde, né? Como, não sei, liga para mim e me manda uma resposta. Pastor, muito obrigado, estou aqui, papapá. Teve uma vez que eu recebi no Facebook uma crítica de uma pessoa dizendo que o pastor Luiz nunca sai daqui da igreja. Por que o bispo não tira o pastor daqui? Ih, está gravando. Se questionando numa igreja lá em Caxias, falando com um grupo lá de Caxias. Rapaz, eu não sabia de nada. Mas tinha uma irmã de Itaipu, que eu acompanhei ela há muitos anos, na conversão da filha dela, na conversão dela. Eu lembro quando eu batizei ela, ela estava fumando, eu falei que ela não ia fumar mais, ela parou de fumar, e ela me acompanhando, orando pessoa com câncer. Eu já orei por muita gente para curar pessoas. E ela chegou e falou assim, ela entrou, ela viu essa resposta, eu não tinha visto, ela foi, respondeu. Não fale desse homem de Deus. Esse homem de Deus aí eu conheço. Eu vejo ele curando, trabalhando, orando pessoas com câncer, salvando vidas, e curando pessoas com câncer, soprando pessoas com surdos. Esse homem eu conheço. Você está falando de um homem de Deus, não fale dele, não. E me copiou e me marcou no Facebook, né? Eu pude ver, eu não sabia. Depois vi outra pessoa me defendendo. Eu falo assim, esse ministério não é meu. Eu tenho um advogado fiel. Eu tenho um advogado fiel. E eu tenho que pregar esse evangelho, não importa qual é o meu ministério, se for o de Ananias, se for o de Paulo, se for o de Pedro, se for o de Tiago, cada um tem uma missão aqui. E você nunca sabe o tamanho da sua missão. Eu tenho que propagar esse evangelho. Como eu olho a Maria Helena aqui, eu tenho que lembrar do Joaquim, tenho que lembrar, quando ele tomou a decisão aqui, como que eu vou deixar de pregar, mesmo que eu seja traído? Eu não posso. Abra a sua Bíblia, amados. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Quem achar primeiro, lê para mim. Segunda, é uma página depois, é só virar a página. Não, a segunda. Virou a página, tem Timóteo 1 e 2. Versículo 9. Só virar a página. 2 Timóteo 2, 9. Quem abriu aí pode ler. Amém? Ele diz aqui, só um versículo, né? Pelo qual estou sofrendo até as algemas, estou preso, como malfeitor, como bandido. Mas uma coisa ele diz, contudo, a palavra de Deus não está algemada com ele. A palavra não está presa. Eu posso estar em qualquer lugar, amados. Quem estiver perto de mim vai ouvir a voz de Deus. Vai ouvir a palavra de Deus. Eu quero mais dessa palavra. Eu tenho essa missão, eu recebi isso. E eu tenho essa missão e toda vez Deus me lembra isso. Não importa que tem 4, 5, 10 pessoas, 1000, 2000. Eu sou a mesma pessoa fazendo a mesma missão. Propagando a palavra do Senhor. Eu tenho que fazer isso. Entendeu? E quando ele escreve para Tessalônica, como eu já reportando o histórico dessa carta, ou seja, o histórico dessa igreja, que ele falou que tomou como modelo. A igreja de Tessalônica ele tirou como modelo, porque é uma igreja que sofreu muitas afrontas, mas que guardou o evangelho. Foram 3 sábados que ele teve lá, 3 semanas, e o pessoal abraçou o evangelho. Olha que abriram casa para ele, o Jazão, o pessoal foi preso, e eles não se intimidaram, eles continuaram a pregar o evangelho. E Paulo, quando escreve essa carta aqui às Tessalônicas, ele estava onde? Ele estava em Coríntios. Quando ele escreveu essa carta, ele estava em Coríntios. Ele não estava preso, não. Aqui, com Timóteo, ele estava preso. Mas, quando escreveu esse capítulo 2, versículo 9, ele estava na prisão. Nas últimas, praticamente, ele tinha sido condenado. Aqui ele estava sendo acusado de ser liderado o incêndio de Roma. Então, ele estava preso como malfeitor,
como uma pessoa que incitou o incêndio de Roma. O César, o pessoal lá, quase que eu falo uma besteira aqui, o pessoal que é autoridade lá, que induziu a culpa sobre ele, colocaram a culpa sobre ele. Parecido com os tempos atuais, aí, as pessoas induzem, colocam uma culpa na pessoa. Pastor, mas Deus não livrou ele por quê? Porque chegou a hora dele. Né? Paulo chegou a hora dele, ele tinha que partir. Mas é importante que eu quero dizer que a palavra de Deus eu não vou deixar de propagar, e não importa se alguém falar ao contrário. Estava conversando ali com o Roberto, fiquei muito feliz, Roberto. Né? Você está entendendo a importância, a primeira carta de Gálatas, quer dizer, você prestou atenção, isso é muito bom, né, saber. E há uma coisa muito gostosa dentro disso tudo. O Evangelho não é somente uma coisa superficial, venha que você vai ser curado, venha, Deus está operando um milagre na tua vida. Não, não é isso, é muito ralo. É muito mais do que isso. O conteúdo é muito mais forte. A salvação é eterna. É uma coisa que nós não podemos mensurar a eternidade aqui morando nesse corpinho. Eu não posso. Eu até brinquei numa vez, quando na carta de Tessalônica mesmo, né? Não, de Gálatas. Você falou de Gálatas, eu lembrei que eu preguei domingo, e aquela pregação de domingo foi o bispo que me pediu pregar. O bispo que fez um esboço e pediu para pregar. As igrejas, não somente a mim. E eu, para mim, logo para mim. Ele fez um esboço e pediu. Só lógico, eu preguei. Cada um prega do seu jeito. Eu lembro que uma coisa que eu trouxe minha, né? Que uma interpretação minha, por que o povo de Gálatas foi influenciado? Por que a palavra de Deus foi machucada, ferida? Por causa dos judeus cristãos. Eu falei uma coisa que marca, carteirinha de Abraão. Por quê? O pessoal ficou ali intimidado, porque o povo que era judeu se considerava o único povo, como é que diz? O último biscoito do pacote, o último. Entendeu? Aquele que estava considerando, eu sou filho descendente de Abraão, Isaac e Jacó. O publicano não sabia orar, até na época de Jesus falava isso. Então eles se consideravam os tais, mesmo estando escravizado por Roma, mas eles sabem, nós temos um Deus verdadeiro, todo mundo não tem Deus. E quando eles recebem Jesus e aceitam Jesus, falam, não podemos perder o antigo pensamento, não podemos perder o vínculo com Moisés, com Abraão, mas não podemos viver debaixo da lei. Circuncisão não faz parte. E Paulo, mas se você ler a carta no capítulo 2, eu já estudei aqui, Paulo e Pedro e Tiago tiveram confrontos entre eles, porque Paulo não aceitava isso, a lei. E ele foi a uma reunião, está ali em Atos capítulo 15, justamente para poder combater isso. Então, amados, a palavra tem que ser divulgada, tem que ser propagada de forma correta e não superficialmente, mas profundamente na vida de vocês, porque ela não vai sair. Continuando, amados. A palavra do Senhor se propaga, como eu botei, né? Que está aqui, se propague e seja glorificada. Como que a palavra de Deus pode ser glorificada? Ela já é glorificada, né? Glorificada no sentido como que ela obtém glória. Como que uma palavra obtém glória? Quando essa palavra ela traz resultados. Tudo que traz resultados vai trazer glória. Se ela traz um resultado positivo, se ela traz um resultado, um testemunho, aí a gente esquece disso, né? Atos capítulo 1, versículo 8. O que Paulo diz, o próprio Jesus disse lá? Vamos ler lá, Atos 1, 8. Não precisa abrir não, eu abro aqui, vocês quiserem abrir. O capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia,
Samaria, Itaipuaçu e confins da terra. Em todo lugar. A palavra testemunha, amados, é uma coisa forte. Essa palavra dentro do grego, ela significa mártires. Você é um mártir da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que trazer testemunho. Ela fez alguma coisa na sua vida, mudou a sua vida, e você vai dizer isso. Ela fez isso em mim. Isso é importantíssimo, a gente trazer isso para glorificar a palavra. Quando você glorifica a palavra, é que a palavra transformou. Teve resultados nas pessoas, transformou vidas. É uma coisa que eu sempre falo, por que a igreja evangélica cresce em progressão geométrica e a outra igreja não cresce tanto? A preocupação da igreja católica, por exemplo, a igreja romana, porque a igreja que tenha testemunha. Testemunha. E a pessoa, por exemplo, a igreja oficial é a igreja católica, que recebe os laudêmios de venda, os impostos que contribuem para a igreja. Nós não recebemos nada do governo. Quem contribui é o próprio cristão que se converte e financia a igreja do Senhor. É muito maravilhoso isso, né? Muito tremendo. Então, como é que cresce sendo não financiada pela instituição, não, é financiada pela própria pessoa que se converteu e reconheceu que aquela palavra, ela merece glória, merece poder, merece ser divulgada. Por isso que quando a gente lê lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que você traz os dízimos das ofertas para que haja mantimento. Tem gente que interpreta aquele mantimento ali como se fosse comida. Comida você come e aí vai embora, acabou, sente fome de novo, vai ter que comer de novo. Mantimento ali não é comida, é a palavra de Deus sendo divulgada. Toda a casa de Deus, ela está divulgando, não trazendo comida, está trazendo mantimento. Ah, pastor, mas tem que dar comida, tem que... Tudo bem, mas você dá comida, às vezes a pessoa chega ali, pede uma comida, mas não quer saber de nada. Você pode dar, deve dar, nunca deixar alguém morrer de fome, pediu comida, mas, porém, contudo, todavia, são conjunções coordenativas adversativas, que significa que você tem que passar a palavra da verdade. Essa sim que é o mantimento da verdade. Malaquias, no Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Então, a porta está aberta para que a palavra seja glorificada. Repete comigo, a palavra tem que ser glorificada. Ontem eu estava fazendo minhas edições que eu não consigo fazer, eu só divulgo, boto no grupo lá do Instagram, vou botando as mensagens curtinhas, né? Eu não sei fazer isso, vou fazendo. Mas a palavra vai sendo ministrada. Aí eu recebi uma até da Helena, do Tiago. Ela mandou uma lá antiga, uma palavra, uma ministração minha antiga, que eu passei. Eu fiquei olhando assim e falei, Jesus, isso aí é verdade pura, tal. Eu mesmo me converti. Eu tenho que passar essa palavra. Essa palavra vai fazer impacto em alguma pessoa. Fez impacto na minha vida, vai fazer impacto na outra vida. Uma coisa que eu já preguei há muito tempo. Eu fui lá e botei de novo para poder divulgar. Por quê? Eu creio que a palavra transforma a vida e ela precisa ser glorificada. Continuando aqui, amados. Glorificada. Oi, onde eu estou? Propague e seja glorificada. Como também está acontecendo entre vocês. Né? Por quê? Por que entre vocês? Porque Tessalônica tem sido um exemplo, divulgando a palavra de Deus. Continuando aqui. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, são duas coisas que ele pede oração. Ele pede oração por causa, para que a palavra seja divulgada e para que eles sejam livres também das pessoas que são más, né? Pessoas perversas, né? Porque a fé não é de todos. Então tem pessoa que, como não acredita no Evangelho, persegue o Evangelho. Isso vai acontecer até o final dos tempos. Tem pessoas que não acreditam
que quer viver nesse mundo pro resto da vida, que tem outros ideais, tem outras intenções, e não quer abraçar a fé, vai perseguir a igreja, vai perseguir o cristão, e vai tentar tirar a gente do caminho. Então ele pede oração para que a palavra seja divulgada e para que esses empecilhos se afastem de você, afaste de mim, para que a gente possa divulgar essa palavra. Continuando. Todavia o Senhor é fiel e Ele nos confirmará e guardará do maligno, do diabo, né? Então, ele fala que Deus é fiel. Mesmo a gente não orando, Ele vai tentar proteger você. Porque Deus é fiel. Oi? Não entendi. Não, filho, eu estou... Tessalonicenses capítulo 3, é o texto que eu vou estudar. Entendeu? O texto que eu estou estudando é Tessalonicenses capítulo 3. Eu viajo de uma palavra para lá, para cá, para lá, para cá, mas o texto principal é Tessalonicenses capítulo 3, que eu estou estudando a carta de Paulo às Tessalônicas. Então está aqui. Tá. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel. Deus é tão fiel, amados, porque mesmo a gente sendo infiel, Ele é fiel com a gente. Por isso que eu falo que a gente não a pessoa, não é Deus que se afasta da pessoa. Deus nunca se afasta. É que Deus fica com a mão por cima de você. Quem se afasta somos nós. Quando nós desobedecemos, quando nós ainda não estamos envolvidos totalmente na palavra, e a gente se revolta com isso, revolta com aquilo, entendeu? A gente se distrai alguma vez com o mundo, se apega a alguma coisa que está errada, e a gente que sai da fidelidade dele, sai debaixo da mão dele. Mas Deus não se afasta de você, nunca. Ele está sempre ali querendo estar debaixo de você. Mas Ele não pode estar debaixo do erro. Ele não pode estar debaixo do pecado. Ou seja, não pode estar acobertando o pecado, encobrindo o pecado, encobrindo os erros. Isso vai trazer a segunda parte do estudo aqui, que se chama disciplina da igreja. É uma coisa que eu detesto. Eu não gosto de falar com Deus todo dia. Ele bota, nós também temos confiança em vós, versículo 4, 2 Timóteo 3, 4. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Ou seja, aqui ele está dizendo, temos confiança em vocês, tá, Tessalônica? Confiamos na igreja de vocês. Porque vocês estão praticando aquilo que nós ordenamos. Ou seja, estão debaixo da palavra que eu ministrei para vocês, vocês estão seguindo. Tá? E continue constantes nesse caminho. Eu falo a mesma coisa, mas o que eu ensino para vocês não é uma coisa superficial, é uma coisa profunda. Para você ter os pés calcados no Evangelho do Senhor e a mente sempre voltada para o alto. Eu vi uma ilustração que eu vou até tentar passar aqui na igreja. Eu gostei muito. Uma águia, né, lutando contra uma cobra. Aí a cobra levantou a cabecinha, a águia posando assim, e a cobra querendo picar a águia, né? E a águia no chão. De repente a águia meteu a pata com as unhas, segurou a cabecinha da bicha e fez o quê? Levou para o alto. Aí a resposta, a conclusão, né? Que a serpente, amados, se você tirar o chão dela, tirar ela do chão, da base dela, ela não vai te fazer mal. Se você buscar o alto, o céu, Satanás não pode te atingir. Aí você vê a serpente como Satanás e o céu como lugar que nós habitamos. Somos cidadãos celestiais. Então a gente não vai lutar com a serpente aqui na terra, a gente luta com as nossas armas espirituais, as celestiais. Amém? Por isso que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Quando eu vi essa ilustração, eu fiquei
carambolas, corretamente, a águia, ali a cobra fica, não tem nem como se basear para poder beliscar. Ali ela não tem como base para poder dar o bote, para poder ferir a águia. E a águia fez o que fez, né? Leva para onde ela quiser, e ali ela perde totalmente a sua base de... A Satanás, ele é terreno, carnal, e se você está na carne, ele vai conseguir te alcançar. Mas se você estiver em espírito, nem o leão vai te comer, que nem não conseguiu comer Daniel. Porque Daniel ali dentro daquela cova de leões, ele não era carne, ele era espírito. Ele estava ali naquela cova de leões, mas ele era espírito. Ué, vou comer espírito? Eu não, o leão não quis comer, mas quando botaram os outros lá que acusaram ele, jogaram dentro da cova de leões,